Química é uma ciência que trata das substâncias da natureza, dos elementos que a constituem, de suas características, propriedades e processos de obtenção de suas aplicações. E também pode se agrupar através dos átomos e formar os mais variados produtos. A matéria pode ser definida como aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ela é formada por pequenas partículas e podem se unir de várias maneiras, formando moléculas. Portanto, é preciso conhecer a matéria para transformá-la, pois nos permite criar materiais mais bonitos, menos poluentes, mais resistentes e eficientes. Somos sensíveis aos fenômenos como a luz, o calor, a distância, o tempo, a força, e quando uma combinação destes fenômenos age sobre a matéria, esta matéria é modificada de algum modo. John Dalton apresenta a teoria de que toda matéria é constituída de átomos, esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, de carga elétrica neutra, que não podem ser criadas e nem destruídas. Thomson, após várias evidências experimentais sobre a existência de elétrons, derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por Dalton. Utilizando uma ampola de Crookes contendo gases a pressões extremamente baixas, ele o submeteu a voltagens elevadíssimas. Desse modo, foi possível observar o aparecimento de emissões que foram denominadas raios catódicos. Em seguida, foi colocado um campo elétrico externo e, por fim, verificou-se que o feixe de raios catódicos era desviado, sempre indo na direção e sentido da placa carregada positivamente. Portanto, estas emissões possuíam cargas negativas. Thomson chegou à conclusão de que estas cargas negativas estavam presentes em toda e qualquer matéria, eram parte integrante destas. Desse modo, provou-se que, ao contrário do que Dalton havia afirmado, o átomo não era indivisível, pois possuía uma partícula subatômica negativa, que ficou denominada elétron. Rutherford realizou um conjunto de experiências e chegou à conclusão que o átomo é constituído por um núcleo positivo envolto por uma região mais extensa, na qual está dispersa a carga negativa. Uma das experiências se baseou na radioatividade, consistindo em lançar contra uma finíssima lâmina de ouro um feixe de partículas de carga positiva emitidas por uma fonte radioativa, o elemento polônio. Observou que as partículas alfa atravessavam a lâmina em linha reta, mas algumas se desviavam e se espalhavam. Quase todas as partículas alfa conseguem atravessar a lâmina, como se ela fosse transparente, sendo interceptadas mais à frente por uma placa fluorescente. A chegada de cada partícula alfa à placa provoca um pequeno lampejo de luz, e através dessas observações, Rutherford propôs um modelo atômico que acabou substituindo o modelo de Thomson. Seu conceito dizia que um átomo é composto por um pequeno núcleo carregado positivamente e rodeado por uma grande eletrosfera, que é uma região em volta do núcleo que contém elétrons, e no núcleo está concentrada a carga positiva e a maior parte da massa do átomo. O modelo atômico de Bohr surgiu em 1913 com o objetivo de melhorar o modelo de Rutherford. Como já vimos, o que não estava correto era a forma que os elétrons se movimentavam, pois uma esfera negativa colocada em movimento ao redor de uma esfera positiva ao redor do núcleo aumentaria a velocidade e poderia colidir e desaparecer. Bohr então quis mostrar o comportamento dos elétrons ao redor do núcleo, mostrando que os elétrons podem tanto absorver energia como liberar em forma de luz ou calor. Com isso, deduziu que cada átomo tem um conjunto de energia disponível. Então, se ele absorve uma energia, passa para o nível de energia maior, e essa energia é chamada de quantizada, ou, como conhecemos, os níveis de energia, que são as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. E quanto mais longe essa camada estiver do núcleo, maior será a energia nos elétrons. Bohr, então, para tentar afirmar suas teorias, desenvolveu alguns postulados. O primeiro nos diz que os elétrons se movimentam em órbitas circulares ao redor do núcleo, onde cada uma possui uma energia diferente. Porém, quando se movimentam, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. O segundo postulado nos mostra que elétrons eles podem permanecer estáveis ao saltar de uma camada menos energética para uma mais energética. Ele tende a voltar à órbita original, devolvendo a energia em forma de luz. O objetivo de Bohr era explicar o comportamento do elétron ao redor do núcleo, e ele conseguiu obter um bom resultado. Porém, regrediu em sua pesquisa por só conseguir explicar os átomos de hidrogênio. Mas, com a sua tese, auxiliou a mecânica quântica, dando uma base para estudar moléculas e átomos muito pequenos. A mecânica
mecânica quântica deu início com Planck em 1900, com um artigo sobre radiação de corpo negro. Ele também desenvolveu a teoria da termodinâmica, no qual se estuda as relações entre calor, temperatura e trabalho. Planck também está na teoria clássica, com a hipótese de que a energia emitida por um corpo, que não reflete luz, deveria variar na mesma proporção da temperatura. Na prática, isso não acontece. Ele então deduziu também a relação entre a energia e a frequência da radiação, que hoje é conhecida como constante de Planck. Energia do fóton igual constante de Planck vezes frequência. Essa constante foi baseada na ideia revolucionária de que a energia emitida por um corpo negro só poderia assumir valores discretos conhecidos como quanta, que é um pacote de energia. Essa descoberta fundamentou o modelo atômico de Niels Bohr e abriu caminho para a teoria de Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Einstein reafirma a teoria de Planck, que é a hipótese de um quantum de energia. Ele propõe um novo problema na entidade física da interação da luz com a matéria, o fóton. O fóton é a quantidade mínima de energia que compõe a luz. Com essa hipótese, Einstein consegue explicar o efeito fotoelétrico, no qual aumenta a emissão de elétrons livres cada vez que absorve a luz. A partir do postulado da existência de fótons, Einstein propôs o mecanismo de interação da radiação como a matéria, tal que, para que o equilíbrio termodinâmico seja preservado, deveria existir 3 processos básicos: absorção da luz, emissão espontânea e emissão estimulada. Assim, podendo-se criar uma fonte de luz. Hoje, esse mecanismo é utilizado em câmeras fotográficas ou em detectores de luz. Já de Broglie acompanhou as ideias de Max Planck e Albert Einstein, assim buscando uma base racional para analisar o conceito de quantum de luz. Ele criou a síntese da mecânica ondulatória, que foi intitulada como Pesquisa sobre a Teoria dos Quantas, que considerou o aspecto ondulatório da luz, mas foi concluído que a energia radiante é composta de ondas e de átomos indissociavelmente ligadas. De Broglie concluiu que uma onda deve estar associada à propagação de todos os átomos materiais. Em 1926, Schrödinger foi o primeiro físico a descrever o movimento dos elétrons ao redor do núcleo, por meio de equações matemáticas relacionadas à natureza, carga, energia e à massa do elétron. De acordo com esse novo modelo atômico, Schrödinger desenvolveu uma equação de ondas, que permitia determinar a probabilidade de encontrarmos o elétron numa dada região do espaço, chamada de orbital. Devido à sua velocidade, o elétron permanece dentro do orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica, onde cada elétron possui um conjunto de 4 números quânticos, ou seja, dividido em quantidades de energias, que são principal, secundário, magnético e spin. No mesmo átomo, não pode haver 2 elétrons com números quânticos iguais. Em 1927, Heisenberg, baseando-se na mecânica quântica, disse que não é possível determinar o movimento e a posição de um elétron ao mesmo tempo, pois quanto maior a precisão na posição do elétron, menor será no movimento e vice-versa. Isso é o que chamamos de princípio da incerteza. Um exemplo é que, se tentarmos determinar a quantidade de movimento com um feixe de luz composto por alguns fótons, alteraremos a quantidade de movimento original. A quantidade de movimento da partícula necessária para esse cálculo muda a posição do elétron, de modo que não conseguimos descobrir a posição com boa precisão. E com isso, ele afirma que é impossível conhecer de forma total e íntima a estrutura de uma matéria.